Maravilha, pessoal. Eu vou compartilhar aqui então com vocês a tela. Só me deem um ok se está todo mundo visualizando, por favor. Certinho. Sim, prof. Beleza. Sim, professor. Carolzinha, volta, Carol. Volto. Vocês não... Já, em breve. Assim a gente fica com saudades. Ai, eu. Mas aproveite muito. Sim, Então, essa prof. aula é em homenagem a você, Carolzinha. Tá, temos convidados, né? Tem Ah, que alguns sucesso. convidados. Sejam Calma aí. bem-vindos. Sejam bem-vindos. Bom, pessoal, vamos lá. Então, começando a falar um pouquinho do potássio, tá? Só para a gente relembrar, né, lá da fisiologia, que o potássio, ele é um íon intracelular, tá? Então, do total do nosso pool corporal de potássio, né, 98% desse pool, ele está dentro do nosso intracelular, nosso compartimento intracelular, tá? E por que isso é importante, né? Porque quando a gente vai pensar nos distúrbios relacionados a potássio, a gente sempre tem que lembrar daquilo que interfere com o shift desse intracelular para o extracelular e lembrar do que do que é possível em termos de excreção, de eliminação desse potássio. Ou seja, a gente divide a avaliação dos distúrbios de potássio como distúrbios relacionados a... Deixa eu só permitir aqui. Pronto. Distúrbios relacionados a balanço interno do potássio, que tem a ver com esse shift, e distúrbios de balanço externo, que tem a ver com a excreção. Tudo bem? E só lembrando que, do ponto de vista de excreção, de eliminação de potássio, nós temos uma participação aqui do cólon, né, do trato gastrointestinal, em torno de 10%, mas predomina o efeito da excreção renal de potássio, em torno de 90%, tá? E lembrar que essa excreção renal de potássio, né, ela tem alguns mediadores, dos quais merece destaque a aldosterona. Tá? Então, quando a gente for trabalhar um pouquinho com os distúrbios relacionados ao potássio, a aldosterona ela vai aparecer como um protagonista. Tudo bem? E aí, pensando então nessa distribuição interna do potássio, como a gente comentou, ou seja, este shift, né, do intracelular para o extracelular, a gente tem que lembrar em situações que fazem com que o nosso potássio apareça mais, ou seja, quando eu doso no meu sangue, eu estou avaliando esse compartimento extracelular. Tudo bem? Então, quando eu tenho uma acidose, uma hiperosmolaridade, um estímulo alfa-adrenérgico, atividade física, né? Uma rabdomiólise, que eu tenho lise muscular, eu vou acabar aumentando, né, o meu potássio dosado, meu potássio no sangue, no extracelular. No entanto, se eu tiver estímulo da insulina, estímulo beta-2 adrenérgico ou alcalose, eu tenho o efeito contrário, ou seja, eu internalizo esse potássio para o meu intracelular. Tudo bem? Deixa eu só permitir aqui. Bora lá. Tudo bem? Então, quando a gente fala desse shift do intracelular, né, para o extracelular, a gente tem aqui uma participação importante, né, da sódio-potássio ATPase, que é o nosso grande transportador que utiliza energia para fazer, né, o influxo de potássio para dentro da célula e a saída do sódio para fora. A gente tem uma hiperativação do funcionamento dessa sódio-potássio ATPase, né, sob a ação da tiroxina, por exemplo. A gente tem um estímulo, né, da insulina, aqui também ativando, né, o funcionamento dessa célula. E a gente tem aqui o beta-2, os receptores beta-2, né, também estimulando essa sódio-potássio ATPase, tá? Por outro lado, nós temos aqui a NHE, que troca sódio com H+, e aqui eu tenho uma ação importante da aldosterona intermediando, tá? E lembrar do efeito da acidose e da alcalose na interpretação dos níveis de potássio. Então a gente brinca que distúrbios do potássio, eles andam sempre juntos com distúrbios ácido-básicos. Vocês vão ver que na interpretação desses distúrbios é importante eu saber como é que está o meu pH, como é que está o meu status ácido-básico. E isso é importante. Quando eu falo de acidose, para cada queda de 0,1 de pH, eu vou ter um aumento em torno de 0,6 ml de potássio. E o inverso também é verdadeiro, apesar de outras proporções, ou seja, para cada aumento de 0,1 do pH, eu vou ter uma redução do potássio em torno de 0,1 ml, quando eu falo de alcalose metabólica, tá?
E quando a gente fala do balanço externo de potássio, ou seja, da eliminação, a gente tem que lembrar que a excreção fecal ela não é controlada, tá? E a regulação da excreção renal ela tem um ajuste fino, ou seja, predomina a excreção renal. E quais seriam os fatores que vão influenciar essa excreção urinária? Então, a gente falou muito da aldosterona como protagonismo. A gente tem os níveis plasmáticos de potássio como um gatilho para a gente aumentar a eliminação. Aqui a gente sempre brinca também, né? Se nós, com função renal normal, comermos uma penca de banana, a gente não vai ter uma elevação de potássio que nos coloque em risco. Por quê? Porque a gente tem mecanismos, né, compensatórios que vão fazer com que a minha eliminação de potássio pela via urinária aumente. Então eu posso eliminar de 20 a 200 mEq litro de potássio de concentração na minha urina, de acordo com a minha ingestão, por exemplo, tá? Outro estímulo para essa excreção urinária é o aporte de sódio para as porções mais distais, lá, túbulo contorcido distal, ducto coletor, fluxo urinário e injúria renal. Então, isso tudo impacta nessa excreção urinária. Tudo bem? E lembrar, né, que o potássio plasmático, ele é um dos principais gatilhos para estímulo da secreção e liberação da aldosterona, que vai ativar a bomba sódio-potássio que a gente comentou. E qual é o papel, então, desse ajuste fino lá no túbulo? Então, imaginar que eu consigo eliminar potássio, e aí, para isso, eu tenho que lembrar que lá na minha região do néfron, eu vou ter das minhas 4 etapas fisiológicas, então, filtração, secreção tubular, reabsorção tubular e, finalmente, a excreção. Quando a gente fala de potássio, a gente vai ter aqui uma filtração aproximada de 700 milimol por dia. Quase 85% desse potássio vai ser reabsorvido pelo túbulo proximal. Então, o túbulo proximal merece um destaque importante nesse processo de reabsorção, de ajuste do potássio. Parte aqui na região da alça de Henle, tá? Em torno aqui de 10% nessa porção da alça distal. Aqui, nessa região do ducto coletor, a gente lembra da ação da aldosterona, então é aqui que eu excreto, né, que eu secreto potássio, tá, o ajuste fino, e normalmente 10 a 15% daquilo que a gente ingere é que eu acabo eliminando através da minha urina. Então, quando a gente fala dos distúrbios de hipercalemia, né, por definição, a gente vai chamar hipercalemia acima de 6, esse potássio. Então, a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é: essa hipercalemia, ela está ou não está trazendo alterações eletrocardiográficas para o meu paciente? Ou seja, existe um risco iminente de complicações ou não? Se existir essas alterações eletrocardiográficas, que eu já vou mostrar para vocês em maior aumento, se eu tenho alteração eletrocardiográfica, eu preciso estabilizar a minha membrana do miócito, tá? Para evitar uma degeneração dessa arritmia. Se eu não tenho essa alteração eletrocardiográfica, eu vou começar com as minhas medidas de controle do potássio. Tudo bem? E lembrando que a gente também vai dividir as medidas para controle do potássio em medidas de balanço interno, que são aquelas que vão fazer o shift, vão jogar potássio para dentro da célula, e a gente vai usar para isso tanto a solução glicoinsulínica, o salbutamol, né, como um beta-2 agonista, tá? E o bicarbonato endovenoso. São as 3 medidas de balanço interno que a gente vai ter para oferecer para o nosso paciente. E a gente tem as medidas de balanço externo, que seriam as medidas de eliminação de potássio, de excreção. Então, destaque, né? Se a gente pensar pela eliminação por via urinária, tem destaque o diurético de alça, furosemida, tá? Só lembrando que não é porque o paciente está hipercalêmico que eu preciso fazer a furosemida. Por quê? A furosemida, ela vai expoliar líquidos também. E aí eu preciso pensar, esse meu paciente está desidratado ou depletado no seu intravascular? Às vezes esse paciente fez uma ira isquêmica, por exemplo, ele está depletado, o potássio alto é um reflexo desta ira, e aí eu não é com furosemida que eu vou conseguir manejar esse paciente. Se eu fizer furosemida, eu vou piorar o padrão dessa ira. Tudo bem? E uma outra ressalva, quando a gente pensa na excreção por via gastrointestinal, a gente tem as resinas de troca, como o Sorcal, por exemplo, né, o poliestireno sulfato de cálcio. Só lembrando que o Sorcal é uma medida que começa a ter um efeito mais tardio, uma medida subaguda. E lembrar
que não é uma medicação para sala de emergências, né, para pronto-socorro, justamente porque não faz efeito imediato, e segundo, muitas vezes o paciente que está em pronto-socorro com hipercalemia é um paciente que está entubado, em ventilação mecânica, está com sonda nasointeral, e fazer o Sorcal por via sonda, por via nasointeral, traz um risco, né, de você ter uma pneumonite química, uma broncoaspiração de Sorcal, faz uma catástrofe. Então, lembrar que é sim uma medida descrita, mas é uma medida subaguda, tá? E por fim, né, também como uma medida de balanço externo para eliminação de potássio, a gente tem a diálise, que é a remoção mecânica do potássio. Tudo bem? Quais seriam essas alterações eletrocardiográficas, então, que a gente tem que observar? Então, eu posso ter, né, aqui, por exemplo, nessa literatura, eles dividem, de acordo com o nível sérico do potássio, quais as alterações que a gente espera. Isso daqui não é uma verdade absoluta. Por quê? Porque depende muito de qual é o basal desse nosso paciente. Se eu pego um paciente que tem uma função renal basal normal e ele faz uma IRA, ele realmente pode começar a ter alterações eletrocardiográficas com potássios limítrofes, tá? Assim, muito pouco aumentados. No entanto, se eu pego um paciente já renal crônico de base, que já tem mecanismos, né, compensatórios, ele está acostumado a esse ambiente de hipercalemia, muito provavelmente eu não vou ter essas alterações com esses mesmos níveis. Tudo bem? Então, quais seriam as primeiras alterações descritas, né, que a gente encontraria? Eu poderia ter um alargamento, né, do PR, do intervalo PR. Eu poderia ter a onda T apiculada, clássica, né, a onda T em tenda, tá? Parece que alguém pinçou aqui o ápice dessa onda T e foi puxando para cima. Então, ela sobe bem pontiaguda, tá? Outra alteração, eu posso ter um achatamento aqui da onda P, começar a prolongar o complexo QRS e começar a ter aqui uma elevação do segmento ST, tá? E em quadros mais severos, mais agressivos, né, da hipercalemia, eu começo a fazer aqui um traçado já de uma onda sinusoidal, quase que uma fibrilação ventricular, ou até mesmo evoluindo para a sistolia. Eu posso fazer bloqueios fasciculares, tá? Desvio de eixos, enfim. Então, lembrar que essas alterações, esses achados, eles são universais. Ou seja, em todas as derivações, em todas as paredes, eu vou encontrar esses achados. Em algumas derivações eu tenho mais facilidade de enxergar, em outras talvez um pouco mais de dificuldade, mas em todas eu vou ter isso presente. Tá? Por que isso é importante? Às vezes, o paciente ele pode ter uma leve alteraçãozinha, né, do segmento ST mínima, lá em V2 e V3, por exemplo, pacientes masculinos, isso é uma variação da normalidade. Eu não vou configurar isso como um supra de ST, como uma elevação de ST, e também não vou considerar isso como uma T apiculada isolada. Tudo bem? Então, lembrar que isso são alterações universais. Na dúvida, se eu olho o eletro do meu paciente, tenho dúvida, eu acho que ele tem alterações, mas não tenho aquela certeza, é melhor pecar pelo excesso, administrar o gluconato ou o cloreto de cálcio para a estabilização de membrana, do que correr riscos do paciente ter uma degeneração da arritmia. Tudo bem? E aí, o que a gente esperaria? Então, quando a gente fala em administração do cálcio, tá? Aqui nesse primeiro box, eu tenho, então, o cloreto de cálcio ou o gluconato de cálcio, tá? Que a gente pode administrar uma ampola desse cálcio endovenoso, em 5 a 10 minutos, tá? Que vai ter um efeito, né, imediato, uma duração em torno de 30 até 60 minutos e a estabilização cardíaca. Eu não espero, né, com o cálcio, seja o cloreto ou o gluconato, eu não espero ter variações de potássio. É somente para a estabilização da membrana. E essa ampola eu posso diluir, por exemplo, num soro de 100 ml para poder fazer essa administração em 5 a 10 minutos, tá bom? Não vou. Aqui a gente evita fazer administração em grandes volumes, porque precisa ser realmente uma administração mais rápida. Tudo bem? Quando a gente fala das medidas de balanço interno, como a gente comentou, então a insulina, ela é o principal agente, tá? A gente vai administrar 10 unidades de insulina regular, né? Pacientes com alteração de função renal, eu vou administrar 5 unidades, seria metade dessa dose. E o paciente administrada, tendo sido administrada essa insulina regular, né, em bolos, o paciente ele pode fazer uma hipoglicemia grave.
E por isso que a gente acaba usando a glicose junto com a insulina, fazendo a solução glicoinsulínica, tá? Normalmente, a gente administra 50 gramas de glicose para essas unidades de insulina. Como é que a gente monta? O clássico, né? A gente poderia pegar, por exemplo, 100 ml do soro glicosado a 5%, que eu estaria dando 5 gramas de glicose com esses 100 ml, e acrescentaria 9 ampolas da glicose a 50%, tá? Cada ampolinha de glicose a 50% tem 5 gramas. Então, como a gente administra 9, são 9 vezes 5, 45 gramas através dessas 9 ampolinhas, com mais as 5 gramas que eu dei do sorinho de 100. Ou seja, inteirando aí as 50 gramas de glicose. Tem gente que prefere fazer com um sorinho de 250 de soro glicosado a 5%. Não tem problema, desde que a gente complemente, né, somente até atingir essas 50 gramas. Tudo bem? Existem outros protocolos? Existem. Existem outras formas de fazer isso? Sim. Tá? Essa é a clássica, é a mais utilizada. Só lembrando, pacientes com alteração de função renal aguda ou crônica, a gente administra somente metade da insulina. Tá? Então, eu faço as mesmas 50 gramas de glicose, mas ao invés de usar 10 unidades de insulina, eu administro 5 unidades. Tá bom? Pacientes que já estejam hiperglicêmicos, basta fazer a insulina endovenosa. Não preciso administrar a glicose junto com a insulina, tá? O início de ação dessa solução insulínica, né, glicoinsulínica, é em torno de 15 minutos, tem uma duração por volta de 2 horas, um pouco mais do que 2 horas, e para cada litro, né, para cada litro eu espero uma queda de 0,7 a 1 mEq, tá, de potássio. Lembrando que é uma medida de balanço interno. Então, esse potássio, passando o efeito dessa solução glicosada, ela vai sair. Esse potássio vai voltar a aumentar na circulação. Então, falou em solução polarizada, eu preciso deixar essa solução de horário, tá bom? Posso administrar de 4 em 4, de 6 em 6, de 8 em 8, a depender do nível de potássio e do quão grave o meu paciente está e o que eu preciso de controle. Tudo bem? Nebulização com albuterol, salbutamol, tá? A nebulização, ela também vai começar o seu efeito aqui entre 15 a 30 minutos, também por volta de 2 horas, também vai cair aqui em torno de 0,5 a 1 mEq por litro, tá? Só lembrando que beta-2 agonista pode ser muito taquicardizante. Então, toma muito cuidado com esses pacientes que estão mais graves, que estão mais instáveis, né? Que um ataque à arritmia poderia piorar o contexto hemodinâmico desses pacientes, tá? Nós, né, da nefro, a gente não gosta tanto de fazer o beta-2 agonista. É importante saber que ele é, sim, uma medida importante, mas por conta desse efeito colateral, por conta, né, do seu efeito um pouco mais fugaz, a gente opta por deixá-lo mais de escanteio, mas é uma medida. E aqui, só falando do bicarbonato, que também é uma medida de balanço interno. Lembrar que o bicarbonato ele também começa a agir em 15 minutos, mais ou menos, numa duração de 1 a 2 horas, e a gente acaba utilizando o bicarbonato puro a 8,4%. Quanto a gente administra? Também existem vários protocolos diferentes, você pode fazer cálculos, etc. Mas a última recomendação do UpToDate, que é usada até hoje, é 1 mEq quilo, né, de bicarbonato em bolos. Esse 1 mEq quilo, né, lembrando que o bicarbonato a 8,4%, ele tem uma conversão de 1 para 1, então 1 mEq equivale a 1 ml, então a gente vai administrar 1 mEq, né, igual a 1 ml por quilo de peso do paciente, né, podendo correr aí em torno de 30 a 45 minutinhos. Posso repetir esse bicarbonato de acordo com o meu desejo, de acordo com o controle do potássio, e também posso deixar esse bicarbonato de horário, a cada 6 horas, a cada 8 horas, porque, lembrando, também é uma medida de balanço interno. O Sorcal, como a gente comentou, né? O Sorcal, ele vai começar a sua ação de 2 a 24 horas depois de administração, super variável quanto ele vai baixar. Então, aqui já é uma medida de balanço externo, tá? Mas lembrando que é uma medida subaguda, tá? E aí, quais são as principais causas, né, de hipercalemia? Então, a gente tem que lembrar
um grupo, né, de prejuízo de excreção. Então, aqui entra, né, disparado, em termos hospitalares, a gente lembra da IRA, injúria renal aguda, ou até mesmo pacientes com algum grau de doença renal crônica. Lembrar das medicações que fazem retenção de potássio, como o IECA ou o BRA, por exemplo. Diuréticos poupadores de potássio, como, por exemplo, né, a milorida, como, por exemplo, a espironolactona. Lembrar do trimetoprim, né, a sulfametoxazol trimetoprim. Lembrar que o Bactrim, né, ele causa hipercalemia principalmente por bloquear o canal ENaC, canal epitelial de sódio, e com isso reter potássio no indivíduo. A gente tem os inibidores da via da calcineurina, também como grandes exemplos aqui usados no transplante, pós-transplante renal, também podem induzir hipercalemia. Tudo bem? A gente pode ter situações aqui de hipoaldosteronismo, nós vamos comentar um pouquinho do hipoaldo hiporreninêmico, né, a famosa ATR tipo 4, tá? A gente pode ter defeitos tubulares, né, como pacientes aqui com uropatia obstrutiva, lúpus, né, como as alterações de shift, como a gente comentou, então pacientes que estejam com acidose, pacientes usando beta-bloqueador, digoxina, né, pacientes que estejam fazendo, por exemplo, a lise tumoral, pacientes que estejam fazendo, por exemplo, rabdomiólise, que pode ter a eliminação de potássio, né, a liberação de potássio para circulação. E lembrar também, claro, sempre da hemólise, né? Amostras que foram colhidas e deixadas por muito tempo, pacientes difíceis de acesso e que para fazer a coleta é feito a expressão, né, do vaso. Então isso tudo pode traumatizar as hemácias e causar hemólise e, consequentemente, aumento do potássio. Tudo bem? Se eu suspeito de hemólise, eu posso fazer uma coleta arterial de uma gasometria, por exemplo, para evitar essa ordenha, para evitar essa alteração causadora da hemólise, tá? Lembrem-se sempre de tomar um cuidado. A gente sempre fala, né? Quando eu suspeito, quando eu tenho hipercalemia, vamos escolher uma gasometria. Às vezes, a equipe que está cuidando do paciente já fez a coleta do sangue, do bioquímico e da gasometria. Só que colheu do mesmo acesso, colheu da mesma maneira, uma gasovenosa, por exemplo. Então, às vezes, se eu hemolizei essa amostra, as duas amostras vão vir com potássio alto, tanto a da gasometria quanto a do bioquímico. Tudo bem? Então, tomem só esse cuidado. Na hora de interpretar a gasometria e o sangue, né, o bioquímico, veja se a coleta foi no mesmo momento, com a mesma técnica, ou não. Ou se foi um momento diferente, e aí, de fato, a gasometria, por exemplo, arterial, ela confirmou a hipercalemia do nosso paciente. Tudo bem? Só lembrando para vocês, né? Quando eu tenho uma suspeita de acidose tubular renal tipo 4, ou seja, um hipoaldo hiporreninêmico, uma das maneiras de eu prosseguir com essa investigação, né, de eu avaliar um paciente que está lá com acidose metabólica hiperclorêmica, que tem um renal gap urinário aumentado positivo, eu posso calcular o gradiente transtubular de potássio. O que é esse TTKG? Então, é fazer essa relação, né, da concentração do potássio na urina dividido pela concentração do potássio sanguíneo, vezes a osmolaridade sanguínea dividido pela osmolaridade urinária. Lembrando que a osmolaridade sanguínea a gente pode calcular 2 vezes o sódio, mais glicose por 18, mais ureia dividido por 6. E a osmolaridade urinária eu posso também calcular. Como? Com uma amostra isolada de urina, não precisa ser de 24 horas, pode ser amostra isolada, eu vou calcular com a formulinha 2 vezes o sódio urinário de amostra isolada, mais 2 vezes o potássio urinário de amostra isolada, mais a glicose urinária isolada dividido por 18, mais a ureia urinária isolada dividido por 6, tá? Existe uma outra regrinha prática, tá, que a gente evita usar, porque ela distorce um pouco a interpretação, mas às vezes eu estou num serviço que não tem esses exames urinários, por exemplo. Eu posso pegar a densidade da urina 1, da urina tipo 1. Então, a densidade geralmente ela vem expressa numa unidade de 1000, né? 1010, 1002, 1006, por exemplo. E aí eu pego os 2 últimos números dessa densidade e multiplico por 35. Isso me dá uma estimativa da osmolaridade urinária. É muito estimado, tá bom? Então, não é a maneira que seja recomendada, tá? Mas é uma estratégia que pode ser usada na falta dos exames urinários. Tudo bem?
E como é que eu interpreto esse TTKG? Então, o TTKG, ele deveria ser acima de 6 se eu tiver capacidade de secretar aldosterona de acordo com os níveis de potássio, com a osmolaridade, ou seja, com a oferta de sódio distal. Se eu calculei o TTKG e ele veio menor do que 6, num paciente com hipercalemia, isso significa que o meu paciente não está conseguindo, de acordo com a hipercalemia, né, a liberar a aldosterona. Então aí eu estou diante de um hipoaldosteronismo hiporreninêmico. Tá? Então é uma maneira que nos ajuda a chegar nessa hipótese diagnóstica. Tudo bem? Tranquilo? Hipercalemia? Relembramos algumas coisinhas em termos de fisiologia e de investigação da hipercalemia? Jóia. Então vamos prosseguir. E a hipocalemia? Então a hiper está mais no nosso dia a dia, né? Ela já está mais medular. A hipo não. A hipo a gente já tem que parar e pensar um pouquinho mais, tá? Então toda vez que a gente está diante de uma hipocalemia, que por definição potássio menor que 3,5, eu primeiro tenho que me perguntar, existe, né, algum sinal aí de alarme, de preocupação? Quais seriam esses alarmes? Então o paciente pode ter alguma arritmia, onda U no eletrocardiograma, tá? E aí eu vou avaliar como que está o shift. Será que esse paciente está, como a gente falou, alcalótico? Será que esse paciente está recebendo, por exemplo, um beta-2 agonista? Será que esse paciente está fazendo alguma terapia com insulina? E isso está causando a internalização deste potássio? Se sim, ok, deve ser só um defeito de shift. Se não, eu preciso avaliar se eu estou ou não estou perdendo potássio pela minha urina, tá? Como que eu vou fazer isso? A gente pode usar alguns recursos, né, algumas ferramentas, tá? Nós vamos comentar um pouquinho já já. Mas antes, como que a gente repõe esse potássio, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular o déficit corporal de potássio do nosso indivíduo. Como que a gente faz isso? Então, a primeira coisa é saber qual é o pool corporal. Qual que é o total de potássio que esse paciente tem. Então, a gente tem uma quantidade de 50 mEq de potássio para cada quilo de peso corporal. E desse total, ou seja, desse pool corporal, eu vou estimar o meu déficit, né, de potássio de acordo com o nível sérico. Então, se eu tiver com um potássio sérico menor que 2, o meu déficit corporal estimado é de 20% deste total, deste pool. Se ele está entre 2 e 2,5, esse déficit é em torno de 15%. Se está entre 2,5 e 3, em torno de 10%. Tá? E aí, com isso, eu consigo saber qual que é o meu alvo de reposição, quanto eu vou repor de potássio para esse indivíduo. E aí, essa reposição ela pode ser tanto endovenosa, quanto por via oral, quanto uma combinação das duas coisas. E a velocidade de reposição vai depender da urgência que eu estou, tá? Só lembrando das regrinhas práticas. A primeira, quando eu falo de reposição por via oral, eu tenho que lembrar que um comprimido de Slow K tem 6 mEq de potássio. Eu tenho que lembrar que cada 10 ml do xarope de KCl, né, tem 8 mEq de potássio. E eu tenho que lembrar que as ampolas de potássio, né, a mais usada, né, no país, é a concentração do KCl a 19,1%, onde cada 1 ml tem 2,5 mEq. Tá? Então, sabendo essas concentrações, eu posso trabalhar com essa reposição. Tudo bem? Só lembrando que, falando em termos de via endovenosa, reposição por via endovenosa, eu ainda divido se eu vou usar uma veia periférica ou central. Se eu for trabalhar com veia periférica, eu não deveria passar a concentração de 50 mEq por litro. Já em veia central, o ideal é que eu não ultrapassasse o dobro, 100 mEq litro, tá? Em termos de diluição. Super difícil isso na prática, né? A gente acaba extrapolando essa concentração. Mas aí eu tenho que tomar um cuidado. Primeiro, se eu vou extrapolar essa concentração, eu tenho que ter um motivo para isso, tá? Lembrar que se eu vou extrapolar essa concentração numa veia periférica, ela tem que ser calibrosa. Eu não vou pegar uma veinha lá da pontinha da mão, do dedo, lá no pé
do paciente. Eu aumento muito o risco de flebite, tá? Então, precisa ser uma veia calibrosa. E se eu ultrapasso a concentração, eu tenho que respeitar a velocidade de infusão. E qual seria essa velocidade de infusão? Então, na veia periférica, a gente pode trabalhar em torno de 10 mEq por hora, tá? Na veia central, 20 mEq hora. Posso aumentar isso? Claro, depende do déficit. Então, se eu tenho, por exemplo, uma necessidade muito grande de reposição, o paciente está com uma hipocalemia mais importante, na veia central eu poderia chegar aí a 200 mEq por hora, 80 mEq por hora. Numa emergência, paciente, né, com alterações muito graves, né, arritmias relacionadas à hipocalemia, eu posso chegar a concentrações maiores, tá? Nesse contexto de concentrações maiores ou velocidades maiores, a gente acaba dando preferência por acesso venoso central femoral. Por quê? A administração desse potássio vai ficar mais distante, né, do miocárdio, do miócito, tudo bem? E lembrar que uma vez que eu inicio a minha reposição, eu preciso monitorizar, principalmente se eu estiver diante de uma hipocalemia grave. Se é uma hipocalemia leve, eu não preciso desse cuidado todo, né? Se eu tenho, por exemplo, um potássio sérico entre 3 e 3,5, eu posso fazer a reposição somente por via oral, bem tranquilo. Agora, abaixo disso, o recomendado é que a gente já associe reposição endovenosa. E, claro, busque a causa para a hipocalemia, tudo bem? E aí, quando a gente pensa nas causas de hipocalemia, então, começando aqui pelo lado direito, os shifts, como a gente já falou. Então, quando a gente fala em shift, lembrar da alcalose, lembrar da síndrome de realimentação, né, ou de superalimentação, tá? Lembrar do estímulo beta-2 adrenérgico. Lembrar das intoxicações medicamentosas, né, ou ação medicamento induzido, tá? Lembrar das perdas, essas perdas tanto por via renal quanto por via gastrointestinal, tudo bem? E aí, para nos ajudar nessa diferenciação, se eu estou com uma perda, né, renal ou gastrointestinal, a maneira que a gente tem para fazer isso é através da quantificação do potássio urinário. E aí eu tenho 3 maneiras de fazer isso. A gente pode fazer com uma urina de 24 horas? Pode. A gente pode calcular a fração de excreção do potássio? Pode. E a gente pode também fazer um spot, uma amostra isolada de urina, né, dosando e fazendo a razão. Potássio urinário dividido pela creatinina urinária. Hoje, o que está mais sendo recomendado, né, nos artigos, up-to-date, enfim, é a gente utilizar ou a amostra de 24 horas, mas o problema da 24 horas é que eu demoro para fazer o diagnóstico, ou o spot. E como é que eu faria o spot? Esse spot, eu pego o potássio urinário em amostra isolada e a creatinina urinária em amostra isolada. Só que eu preciso deixar na unidade mEq por grama de creatinina. Tudo bem? Ou ainda poderia deixar em milimol, né, por grama de creatinina. mEq por milimol. A gente no Brasil utiliza a quantificação da creatinina em miligrama decilitro. Então acaba que a gente utiliza muito mais essa razão aqui, os 13 mEq por grama de creatinina. Tudo bem? Então aqui, ó, nesses 2 boxes, aonde vocês estão vendo 15 ou 1,5, na verdade a gente vai interpretar como 13, tá? Ou seja, fiz o meu spot urinário de potássio pela creatinina urinária. Veio menor do que 13, o que isso significa? Significa que o meu rim, meu túbulo, está dando conta de reter, de segurar esse potássio na minha circulação e a minha perda urinária está baixa, está dentro do que eu espero. Então, o que a gente vai ter como possíveis causas? As perdas gastrointestinais, então, vômitos, diarreia, fístula entérica, por exemplo, tá? Lembrar dessa paralisia periódica hipocalêmica, né? A gente tem aqui alterações, né, a nível de mutação genética de alguns canais, e a gente tem essa paralisia periódica hipocalêmica, né? A gente tem, muitas vezes, um gatilho, que é uma sobrecarga, por exemplo, de atividade física, ou uma sobrecarga de carboidrato na alimentação, e isso desencadeia a paralisia, tá? Por isso que ela chama de periódica. E o potássio despenca, tá? Então, a gente lembrar que nesses cenários, a gente teria um spot potássio, creatinina, menor do que 13 mEq por grama. Por outro lado,
Se eu quantifico isso na minha urina e a perda está aumentada, ou seja, eu perco mais do que 13 mEq de potássio para cada grama de creatinina, isso significa que estou com alguma coisa interferindo na minha perda urinária. E aí, eu vou dividir isso de acordo com o meu nível, meus níveis tensionais, meus níveis pressóricos. Se a minha pressão está normal ou baixa, ou se minha pressão está alta. Se eu tenho uma hipertensão associada. Então, começando aqui pelo lado direito, ó, se eu tenho uma pressão arterial normal ou até tendendo a baixa, o próximo passo é avaliar distúrbio ácido básico. Se eu tiver acidose metabólica associada com a perda renal de potássio, eu estou diante de acidose tubular renal, as ATRs hipocalêmicas, a famosa ATR tipo 2, que é a ATR proximal, ou a ATR tipo 1, que é a ATR distal, que nós já discutimos aí na aula de tubulopatias e na aula de distúrbio ácido básico. Tudo bem? Agora, se eu quantificar esse meu distúrbio ácido básico e eu encontrar alcalose metabólica, aí a minha alcalose metabólica pode me levar a pensar em deficiência de magnésio, Bartter ou Gitelman, que são duas síndromes genéticas que a gente vai falar um pouquinho mais em detalhes aqui logo mais. Tudo bem? Agora, se eu faço isso, também vem com uma quantificação urinária aumentada de potássio, ou seja, é uma perda renal de potássio, e a minha pressão está alta, aí eu tenho que pensar nos estados de hiperaldosteronismo ou de pseudo-hiperaldosteronismo. Tudo bem? Então, quando eu penso em aldosterona aumentada, ou a razão aldosterona pela renina aumentadas, eu penso principalmente no hiperaldosteronismo primário, e aí eu posso ter um adenoma de adrenal, uma hiperplasia adrenal, um carcinoma adrenal, um hiperaldo familiar, enfim. Mas é um estado de hiperaldosteronismo. E esse hiperaldo pode ser primário ou secundário, tá? Os dois eu poderia ter essa mesma apresentação. Tudo bem? Lembrando, né, a gente vai ver no próximo slide uma figurinha só para a gente lembrar por que o excesso de aldosterona causa essa perda de potássio. Agora, por outro lado, se eu também tenho essa perda renal de potássio, mas a pressão está alta, só que não é às custas de aldosterona e renina, eu posso estar diante de alguma alteração endocrinológica, como deficiência de 11-beta-hidroxilase, deficiência da 17-alfa-hidroxilase, síndrome do excesso aparente de mineralocorticoide, síndrome de Leader, Cushing, resistência a glicocorticoide. Para nós, enquanto nefrologistas, a gente precisa lembrar sempre da síndrome de Liddle, tá? O que é essa síndrome de Liddle? Síndrome de Liddle, eu tenho hipertensão arterial, eu vou ter uma alcalose metabólica cloro-resistente, eu tenho hipocalemia, mas com baixa renina e baixa aldosterona. Então, só lembrando aqui, ó, nós estamos aqui com as células do ducto coletor representadas, então a célula principal aqui é do meio, a célula alfa intercalada aqui em cima e a célula beta intercalada aqui embaixo. Lembrando que a alfa intercalada regula ácidos, então é aqui, secreta H+, e lembrar que a beta intercalada, beta de bases, beta que regula bicarbonato. Tudo bem? E quem faz todo esse gatilho começar é a aldosterona. Então a aldosterona se liga no receptor mineralocorticoide, ativa diversas cascatas intracelulares que expressam e abrem o canal epitelial de sódio, que é o famoso canal ENaC. O sódio entra, cria um gradiente eletroquímico que joga o potássio para fora através do canal RONC e também joga o H+ para fora através aqui desse secretador de H+. Tudo bem? Se eu tenho um estado de hiperaldosteronismo, como a gente falou do hiperaldo primário ou secundário, eu tenho esse mecanismo superativado e, consequentemente, eu reabsorvo muito sódio, né? O paciente tende a ficar hipertenso, sódio e água, claro, né? Água sempre por consequência. Perco potássio, então eu posso ter hipocalemia, e perco H+, e também retenho bicarbonato, ou seja, eu tenho uma alcalose metabólica às custas de aumento da eliminação do cloreto. Por isso que é uma alcalose metabólica cloro-resistente. Tudo bem? Agora, se eu tenho esses mesmos achados, só que a minha aldosterona é normal, ou até tendendo a baixa, eu estou diante de um estado de pseudo-hiperaldosteronismo. Não é um hiperaldo verdadeiro.
E aí, quando eu falo do pseudo-hiperaldosteronismo, existe a síndrome de Liddle, que é uma mutação, né, nas subunidades, ou alfa, ou beta, ou gama do canal ENaC. Então, esse canal ENaC ele fica constantemente aberto. E, consequentemente, eu estou o tempo inteiro internalizando esse sódio, secretando potássio e tudo mais. Joia? Se eu detecto a síndrome de Liddle, então o diagnóstico da síndrome de Liddle, ele é exatamente assim, clínico e laboratorial. Mas aí, claro, se eu suspeitei do Liddle, né, o diagnóstico de certeza seria a pesquisa da mutação genética do canal ENaC. O tratamento da síndrome de Liddle, a gente pode utilizar uma medicação que faça o bloqueio desse canal ENaC, que classicamente é utilizada o amilorida. A amilorida bloqueia o canal ENaC e, consequentemente, eu controlo, né, todas essas alterações do paciente. Tudo bem? Tranquilo? Em relação a potássio? As ATRs tipo 1 e 2 eu não coloquei aqui porque a gente já discutiu bastante ao longo do ano, né? Mas só lembrando, quando eu falo da ATR, então eu estou falando de acidose junto com perda de potássio, tá? E aí quando eu falo de ATR proximal, que é o Fanconi-like, eu estou pensando em perda de tudo aquilo que o túbulo proximal deveria reabsorver. Então eu perco potássio na urina, perco fósforo na urina, eu perco ácido úrico na urina, eu perco aminoácidos na urina, perco proteínas na urina, perco glicose na urina, e falta isso tudo no sangue. Tá? Esse é o clássico Fanconi-Bickel, ou Fanconi-like, quando eu tenho aí algumas adaptações, algumas alterações presentes e outras não. Tá? Pode ser genético, pode ser adquirido principalmente por doença renal droga induzida, ou seja, medicamentos que vão causar esse fenótipo tubular no túbulo proximal. Já a TR distal, que é a tipo 1, eu estou diante de uma situação onde eu não consigo acidificar a minha urina. A minha secreção de H+, ela é prejudicada, tá? Consequentemente, eu faço um pH bastante alcalino da minha urina e eu acabo precipitando cálcio e fósforo, ou seja, eu formo litíase com bastante frequência e posso ter nefrocalcinose associada por conta desse depósito de cálcio. Tudo bem? Também vou perder potássio, também vou ter acidose metabólica hiperclorêmica. E eu posso ter a ATR tipo 3, que é quando eu misto, né, de defeito no túbulo proximal, com essa perda de bicarbonato, e o defeito do túbulo distal, com esse prejuízo na secreção de ácidos, né, secreção de H+. Tudo bem? Tranquilo? E o magnésio? Então, magnésio já é um pouco mais novidade, né? A gente acaba vendo menos na rotina, tá? Mas é importante a gente lembrar. Por quê? Porque o magnésio, ele é o segundo cátion do espaço intracelular. Ele perde para o potássio só. A gente tem bastante magnésio no nosso intracelular. E o magnésio, ele é importantíssimo para a atividade enzimática. Então, mais de 600 enzimas utilizam o magnésio para o seu funcionamento adequado. E o 90% do ATP intracelular está ligado ao magnésio. Então, o magnésio está relacionado a funcionamento celular, tá? Como que é a regulação desse balanço de magnésio? Então, nós temos a nossa ingestão diária pela alimentação, tem a absorção intestinal, aí, em torno de 30% a 50%, e aquilo que eu não consigo absorver, eu acabo perdendo através das fezes, tá? Esse magnésio que é absorvido, ele vai para a circulação, para o compartimento sanguíneo. Com isso, grande parte dele vai ser filtrado pelo rim, e eu preciso reabsorver ao longo dos meus túbulos grande parte desse magnésio que é filtrado. A minha perda urinária de magnésio, ela tem que ser pequena, tá? E os nossos principais reservatórios, né? Olha, o osso armazena muito magnésio, músculo armazena muito magnésio, tá? Essa absorção de magnésio no intestino acontece principalmente por via paracelular, 80% a 90%, mas a gente tem esses dois transportadores no intestino, que é o TRPM7 e o TRPM6, tá? Que vão fazer essa internalização de magnésio para o paciente poder fazer a absorção intestinal. E no rim? No rim, o nosso transporte de magnésio, ele não é igual ao do potássio. Então, diferente do potássio, que 85% era, né, reabsorvido no túbulo proximal, o magnésio, olha só, de 10% a 25% no proximal. E olha só, principal local
que regula o magnésio está na alça de Henle, 50% a 70%, com mais um tiquinho aqui, 10%, no contorcido distal. Tudo bem? Com isso, a nossa perda de magnésio ela é pequena. Se a gente calcular a nossa fração de magnésio, o normal é entre 3% e 6%, não mais do que isso. Tá? E como que acontece esse transporte de magnésio no rim? Então, no túbulo proximal, esse transporte de magnésio ele é principalmente aqui por via paracelular, né? E esse transporte paracelular ele depende de um gradiente eletroquímico que é gerado pela sódio-potássio ATPase, pela internalização do sódio e de todos os outros transportadores que a gente tem aqui na membrana apical do túbulo proximal. Já quando a gente vai para a alça de Henle, que é a região que mais regula o magnésio, a gente tem também, né, o predomínio da passagem de magnésio por via paracelular, só que mais recentemente a gente já descobriu, a literatura já mostrou isso para a gente, diversas pesquisas, que a regulação da passagem desse magnésio depende dessas proteínas chamadas claudinas. Então, eu tenho a proteína claudina 16, claudina 19, claudina 10B, mas principalmente a claudina 16 e a 19, tá? Que são as duas que mais regulam, tá? E a 14, perdão. São as duas que mais regulam essa reabsorção aqui de magnésio e de cálcio por via paracelular. Só que para este funcionamento aqui paracelular, eu preciso criar um gradiente eletroquímico. Quem que cria esse gradiente? A sódio, potássio, 2-cloros, ou a NKCC. É por aqui que eu internalizo sódio, potássio e cloro. Eu tenho o canal RONC, que joga o potássio de volta para o meio do lúmen aqui, da luz tubular. E aqui, na membrana basolateral, a gente tem a sódio, potássio ATPase, o canal de cloro, que esse canal de cloro é regulado pela Bartina, e nós temos o receptor cálcio sensível. O receptor cálcio sensível é quem regula, né, o funcionamento dessas claudinas. Tudo bem? E lá no segmento distal, a gente tem este transportador, que é o TRPM6, que é um dos transportadores mais importantes aqui da regulação fina, né, do ajuste fino lá na porção mais distal. Tudo bem? E aí, quando eu falo que eu estou diante de uma hipomagnesemia, ou seja, né, varia de laboratório para laboratório, mais clássico é magnésio abaixo de 1,7, tem lugares que é abaixo de 1,6, tá? Quais são as consequências diretas da hipomagnesemia? Então, eu posso ter tremor, eu posso ter fraqueza generalizada, posso ter sinal de Chevostek-Trousseau, eu posso ter hipocalemia, eu posso ter alterações, né, de convulsão, crise convulsiva, espasticidade e tetania, alterações eletrocardiográficas, principalmente prolongamento do intervalo QT, arritmia cardíaca, né, alterações neurológicas, tudo relacionado à hipomagnesemia. E lembrando dos efeitos da hipomagnesemia no funcionamento enzimático. Então, eu vou ter vasoconstricção acontecendo no paciente com hipomagnesemia, né, alteração das plaquetas, agregação plaquetária com maior facilidade, aumento de status inflamatório, de estresse oxidativo, disfunção endotelial, estímulo para calcificação vascular, inibição do ciclo celular e ativação de proteínas de senescência, P21 e P27. Ou seja, olha o impacto que a hipomagnesemia traz a nível sistêmico, a importância que a gente precisa dar para o distúrbio do magnésio. E aí, a mesma coisa. Quando eu tenho uma hipomagnesemia, eu preciso saber da onde esse magnésio está sendo perdido, o que está acontecendo com este magnésio. Então, como a gente viu, a excreção urinária de magnésio ela tem que ser baixa, em geral 3 a 6%, mas se eu estou diante de uma hipomagnesemia, eu espero uma fração de excreção bem mais baixinha. Por quê? Eu espero que no túbulo, né, os meus túbulos, que meu néfron, ele seja capaz de reter esse magnésio. Tudo bem? Como é que a gente calcula a fração de excreção? Então, fração de excreção de qualquer eletrólito é sempre a concentração urinária vezes, né, a creatinina plasmática, dividido pela concentração plasmática deste eletrólito vezes a creatinina urinária. Só lembrando que o magnésio em especial, eu preciso multiplicar essa concentração plasmática do magnésio por 0,7. Por quê?
eu preciso avaliar somente a porção livre do magnésio, que corresponde a em torno de 70%. Os outros 30% do magnésio são ligados à proteína, e isso não é filtrado lá no glomérulo, porque a principal proteína é a albumina. Tudo bem? Então, se eu calculei a fração de excreção, e essa fração de excreção veio baixinha, significa que lá da parte renal, parte tubular, alça, enfim, néfron, tá tudo beleza. Então eu posso ter essa hipomagnesemia por redistribuição, ou seja, shift, sob efeito de catecolaminas, proliferação celular acelerado, infusão de glicose ou administração de aminoácidos, pancreatite pelo status de saponificação, eu vou ter consumo e depósito de magnésio, faço hipomagnesemia, situações de refeeding, né, quando a gente fala de paciente desnutrido, que eu estou fazendo a síndrome de realimentação, ou pós-paratireoidectomia. Tudo bem? Então, são estados aqui de redistribuição de magnésio. Por outro lado, eu posso ter perdas gastrointestinais, como pacientes com diarreia, síndromes desabsortivas. A gente tem visto muito, né, distúrbio de magnésio em pós-bariátrica, então tomar bastante cuidado nessa população. Pacientes com vômitos, sonda nasogástrica aberta, tá? E aí, o outro diferencial seria, se eu faço a fração de magnésio, fração de excreção de magnésio, e ela vem maior que 4%, isso significa que, olha, diante de uma hipomagnesemia, o meu néfron não está conseguindo reter. Logo, se eu não estou conseguindo reter, o meu problema está no néfron, está na perda renal. E aí a gente tem as tubulopatias perdedoras de magnésio, tanto as primárias quanto as secundárias, e essas secundárias, né, ou seja, as adquiridas, principalmente mediada por drogas, medicamentos. A gente tem também outras causas para essa tubulopatia secundária, como, por exemplo, pós-transplante renal, né? Fase de recuperação pós-necrose tubular aguda, pós-NTA, ou seja, no pós-IRA, eu posso ter distúrbios eletrolíticos, e um deles é o magnésio. Num paciente obstruído, uma IRA obstrutiva que eu desobstruo, o paciente faz a diurese pós-desobstrução, eu posso também cursar com hipomagnesemia. E pacientes alcoolistas, né, que podem também trazer essa alteração. Das hipomagnesemias hereditárias, vale a pena a gente só recordar algumas coisas, principalmente, né, as hipomagnesemias familiares, né, que vão cursar com nefrocalcinose e hipocalcemia, que são pacientes que possam ter mutações aqui nessa proteína claudina, tanto 16 quanto 19. E eu tenho as síndromes, né, as tubulopatias clássicas da região de alça e distal, que é o Bartter e o Gittelman. Então, vamos falar do Bartter. Lembrar que o Bartter eu subdivido em 5 tipos, de acordo com qual é o local da mutação. Então, eu posso ter o Bartter tipo 1, que é uma mutação aqui, na sódio-potássio 2-cloretos, ou seja, na NKCC, na membrana apical. O Bartter tipo 2, que é uma mutação no canal RONC, tá? O Bartter tipo 3, que é uma mutação no canal de cloro, esse canal de cloro KB. O Bartter tipo 4, que é uma mutação na Bartina, que é essa proteína acoplada aqui no canal de cloro. Ou o Bartter tipo 5, que é um ganho de função desse canal aqui, desse receptor cálcio sensível. Tudo bem? A gente tem visto muito, né, em pacientes internados, Bartter adquirido, né, um Bartter-like, por medicamentos, drogas, que amplificam, né, que dão esse ganho de função para esse receptor. Por exemplo, polimixina, né, colistina, aminoglicosídeo. Então, fazem esse ganho de função que acabam aqui, né, alterando o funcionamento das claudinas e bloqueando, né, o funcionamento delas e, consequentemente, eu perco magnésio e perco cálcio na via urinária. Então, em geral, o Bartter, ele tende a ser hipercalciúrico, tá? Exceto o Bartter tipo 4, que é da mutação da Bartina. É o único Bartter que pode ter cálcio urinário normal. Todos os outros Barters vão cursar com cálcio urinário aumentado. E é isso que vai ajudar na diferenciação da síndrome de Gittelman, tá? O Gittelman, a gente vai ter uma mutação ou, né, uma alteração adquirida no canal sódio-cloreto, que é o canal lá da região do túbulo contorcido distal, tá?
O Gitelman, ele vai ter os mesmos achados do que o Barter. Eu posso perder potássio na urina, eu posso perder magnésio na urina, e consequentemente ter potássio baixo sérico, magnésio baixo sérico. Ambas as síndromes cursam com alcalose metabólica, tá? Alcalose metabólica clororesistente e com pressão arterial normal. Porém, o Gitelman é hipocalciúrico, o cálcio urinário é normal. Tudo bem? Outra hipomagnesemia hereditária seria a mutação do TRPM6, né, que é um canal que a gente tem, né, lá na região do distal. Tá? Algumas medicações também podem causar alteração nesse TRPM6. Uma que a gente usa muito na prática nefrológica, que é o tacrolimus, né? O tacrolimus ele pode induzir hipomagnesemia por alterar esse canal TRPM6 lá no distal. Tá? Não se sabe muito bem ao certo como isso acontece, mas isso já foi bastante descrito na literatura. Então, aqui uma tabela, né, com as principais mutações das claudinas, tá? Só para a gente lembrar que quando a gente tem as tubulopatias hereditárias, elas, além de cursar com os distúrbios eletrolíticos, vão cursar com outras alterações, né? Como, por exemplo, ó, mutação da claudina 19, além das alterações, eu posso ter acometimento ocular, nefrocalcinose, tá? Então, é importante a gente estar atento sempre ao combo, né? O que vem junto com esse distúrbio eletrolítico, tá? E o Gitelman, que a gente comentou, que é aquela alteração na sódio-cloreto, lá na porção distal, das tubulopatias hereditárias, né? Ela é muito frequente, principalmente na idade adulta, tá? O diagnóstico do Gitelman, ele é mais comum na idade adulta, porque ele é mais brando, é mais suave, e é aquilo que a gente comentou. Eu tenho uma hipomagnesemia associado à hipocalciúria, né? O cálcio na urina é normal ou até baixo. E eu tenho sim uma deficiência na concentração urinária, mas não é tão severo quanto o Barter. Por isso que a gente costuma chamar Barter de furosemida-like e Gitelman de tiazídico-like, tá? Não só pela região ali do comprometimento, mas também pela maneira como se apresenta para a gente. Tudo bem? E as medicações, né, que cursam com a hipomagnesemia. Então, nós já falamos, né, do inibidor da calcineurina, principalmente o tacrolimus. Lembrar dos antibióticos, e aí destaque tem que ser dado para o aminoglicosídeo e para a colistina, né, colistina / polimixina, que são os antimicrobianos que fazem o ganho de função, podem fazer o ganho de função lá no receptor cálcio sensível. Lembrar do omeprazol, inibidor de bomba de próton, uma das complicações é hipomagnesemia. E os diuréticos, né, por eliminação, por perda renal. Como é que a gente vai tratar a hipomagnesemia, tá? Então, a hipomagnesemia, a gente primeiro tem que avaliar se é uma emergência ou não. Se eu tenho ali alargamento, né, do intervalo QT, se eu tenho uma taquiarritmia que eu interpreto, né, como consequência da hipomagnesemia grave, ou um paciente fazendo crise convulsiva, por exemplo. Então, nesse cenário, a gente vai trabalhar com uma reposição de 8 a 16 mEq do sulfato de magnésio, numa administração mais rápida, 2 a 15 minutos, tá? Lembrando que o sulfato de magnésio mais utilizado, né, nos serviços hospitalares é o sulfato a 10%, que ele tem uma concentração de 0,81 mEq por ml. Como cada ampola tem 10 ml, então lembrar que uma ampola do sulfato de magnésio a 10% tem 8,1, vamos arredondar, 8 mEq. Ou seja, nas emergências eu faria de 1 a 2 ampolas de sulfato de magnésio bem rápido, 2 a 15 minutinhos, ou seja, em bolos. Por quê? Porque é uma emergência, preciso dar um tônus nesse magnésio. Depois, sigo com uma reposição do sulfato de magnésio endovenoso. Lembrando que se eu não estou numa emergência, eu não vou fazer essa administração rápida. Eu já pulo direto para cá. Ou seja, eu vou administrar de 4 a 8 ampolas de magnésio por dia para o meu paciente. Só lembrando que essa reposição ela tem que ser administrada de forma lenta, tá? Então, o recomendado é que a gente trabalhe ali em torno de 8 a 12 horas, alguns lugares de 12 a 24 horas traz essa recomendação, tá? Preferencialmente diluído em soro glicosado a 5%, mas não teria problema também usar outras soluções cristalóides, tá? E
Por que eu não posso fazer uma administração rápida do magnésio? Né? Porque se eu aumento muito o nível sérico, eu aumento a filtração e eu acabo perdendo mais na urina. Tá? Então eu preciso fazer uma administração lenta para que eu vá internalizando este magnésio na via, né, intracelular e evite essa perda. Tudo bem? Lembrar que o magnésio é valência 2, né? Então 1 milimol de magnésio corresponde a 2 mex, que corresponde a 24 miligramas do magnésio elementar. Professor, Oi, fala, Gabi. a gente tem como calcular esse déficit de magnésio? Ou tem uma ideia de quanto tempo a gente consegue manter a reposição? Não. Diferente do potássio, né, que a gente consegue estimar o déficit através daquela conta do pool corporal, o magnésio a gente não tem isso bem estabelecido, né? Então, assim, qualquer referência que você vai buscar, vai tentar encontrar alguma diretriz em termos de reposição, é sempre muito semelhante. É reposição por dia de 4 a 8 ampolas e você pode ir repetindo até atingir o seu objetivo. Tá? Então não tem aquele alvo, né, aquela estimativa como a gente tem para o potássio. Beleza, obrigado. Tá? A única coisa que a gente tem que lembrar, Gabi, é que por ser íon intracelular, mesmo eu atingindo, né, o limite inferior, eu não devo interromper a reposição de magnésio. Eu posso começar a reduzir essa reposição, mas eu nunca interrompo de uma vez. Por quê? Como eu estou internalizando esse magnésio nas células, né, no intracelular, a hora que eu paro de repor, eu continuo internalizando e o meu nível sérico acaba baixando. Tá? Então é muito semelhante ao potássio. Tá? A diferença só é que eu não vou ter essa estimativa. Tudo bem? Professor, naqueles pacientes que têm hipocalemia induzida por essa hipomagnesemia, a gente pode repor eles em conjunto? Pode sim. Você pode fazer a reposição combinada de magnésio e de potássio. Inclusive, o magnésio com o potássio, eles não precipitam, né? Então não teria problema. Você pode fazer, inclusive, na mesma solução nos dois eletrólitos. Beleza, valeu. Beleza? E lembrar... Oi. Tem alguma concentração que tem que ser o sulfato de magnésio, que nem o potássio, ou sei lá, pode ser pode ser mais concentrado, sei lá, 100, 200 ml de solução? Isso. Não tem isso estabelecido, viu, Dé? Assim como tem para o potássio. Então, assim, o que é recomendado é a velocidade, né? Ou seja, a administração do magnésio ela tem que ser lenta, tá? Mas não temos, né, na literatura essa questão da concentração, assim como a gente tem do potássio, tá? O que a gente encontra na literatura é exatamente isso, olha, de 4 a 8 ampolas, ou seja, de 32 a 64 mex no dia, para você repor para o paciente. Mas não tem muito assim... Então a gente, lógico, não vai passar desses 8 gramas, né, ou desses 64 mex, mas não tem muito essa regra, essa preocupação, se é por via periférica, se é por via endovenosa, isso a gente não tem para o magnésio. Professor, e para repor nos banhos de diálise, também pode fazer que nem a gente faz com potássio e fósforo? Sim, na diálise a gente já tem um pouquinho de magnésio, né? Até hoje a gente estava fazendo uma discussão das complicações intradialíticas e a gente foi até olhar a concentração de magnésio dos banhos, né? Em geral. A maior parte dos banhos eles trazem lá 1 mEq por litro de concentração de magnésio, né? Mas se eu precisar fazer reposição, eu posso. O único problema é que o magnésio, assim como outros eletrólitos, mas principalmente o magnésio, quando a gente aumenta muito a concentração no banho, a gente já pode ter risco de alguma precipitação, né? Então, por exemplo, não sei te dizer, nunca li nada a respeito em relação a se teria um limite de quantidade que você poderia acrescentar no banho. Então, o potássio, a gente sabe que é seguro acrescentar no banho. Ele não vai precipitar com nada ali dentro. Mas o magnésio, por exemplo, a gente tem dúvida. Será que se eu der uma concentração muito grande, eu não posso aumentar a chance de precipitar com o cálcio, por exemplo? Que o cálcio tem lá no banho, né? Entendi. Tá? Certo. Então, assim, assim como o fósforo, né? O fósforo também, a gente pode acrescentar fósforo no banho,
a mesma pergunta, a mesma dúvida. Já existe uma quantidade de fósforo no banho de diálise. Dar mais fósforo, a gente colocaria em risco. Será que eu vou acabar precipitando com cálcio? Formar um produto cálcio-fósforo lá dentro do meu banho, por exemplo, né? Então, essas duas situações, tanto do magnésio quanto do fósforo, elas não são muito bem esclarecidas, né? Eu não sei te dizer também se existe um estudo com fósforo, assim como com magnésio, para repor dentro do banho. Então, quando a gente não sabe ao certo, a gente acaba preferindo, nesses pacientes, fazer reposição endovenosa. Então, você repõe pareado, né? Por exemplo, você vai repor fósforo num paciente em hemodiálise, você liga a bomba do fosfato de potássio junto com a diálise, mas não no banho, correndo em paralelo, né, no paciente, tá? Assim como o magnésio. Preciso fazer a administração de magnésio num paciente que está em diálise, eu posso correr durante a diálise, mas não no banho, né? Corro no sangue, por exemplo, desse paciente. Certo. Beleza? Beleza, obrigada. Imagina. E lembrar também, assim como o potássio, né? Eu começo essa reposição endovenosa, eu vou fazer a reposição endovenosa se for um paciente com déficit, né, com uma hipomagnesemia importante, mas eu posso também suplementar por via oral, tá? Como que eu faço essa suplementação por via oral? Então a gente tem várias maneiras, a gente tem o óxido de magnésio, a gente tem o cloreto de magnésio, carbonato de magnésio, sulfato de magnésio, tá? Que a gente poderia indicar para o nosso paciente, né? O pidolato de magnésio. Então tem vários sais disponíveis que a gente pode fazer. O que é mais concentrado, ou seja, que me fornece uma maior quantidade de magnésio elementar, é o óxido de magnésio. Eu posso fazer óxido de magnésio de 400 miligramas, que ele vai fornecer para o nosso paciente, olha, 241 miligramas de magnésio elementar, tá? Por dose, né? Por comprimido. E olha, em comparação com os demais, né? Quando a gente compara, por exemplo, ó, com o cloreto de magnésio, com carbonato de magnésio, olha a quantidade, a concentração. Ou seja, eu precisaria dar muitos comprimidos, né? Desses outros sais de magnésio para atingir a mesma concentração de magnésio elementar, tá? E a amilorida, ela já foi descrita também como um uso coadjuvante, né, para você dar para o paciente quando ele está com hipomagnesemia e isso trazer, de repente, aí uma correção mais rápida. Ninguém sabe explicar o mecanismo disso, existe essa sugestão, mas não é algo muito validado, tá? Então fica aqui como uma opção, descrito, né, na literatura, mas pouco utilizada para essa finalidade, né? Lembrando que a amilorida é um diurético poupador de potássio, né? Então a gente vai bloquear lá o canal canal ENaC, tá bom? Então lembrar que se optar por usar, isso pode trazer um risco de hipercalemia. Então só ficar atento a essa alteração. Tudo bem? Belezinha? E só fazendo o contraponto da hipermagnesemia, que é um distúrbio bem menos comum, é raro, né? Principalmente se a função renal é adequada, porque você vai acabar, tudo que você está ofertando para o paciente de magnésio, se o rim dele funciona, ele vai jogar fora, ele vai filtrar e vai jogar fora, tá? Lembrar que a principal fonte de magnésio, né, são reposições, tanto endovenosas, então aquelas reposições indiscriminadas, é um risco que a gente corre, por exemplo, nas gestantes, né, quando a gente está fazendo a sulfatação, com o sulfato de magnésio a 50%, a gente tem que ficar sempre atento aos níveis de função renal, magnésio e reflexos, né, profundos, por conta do risco dessa intoxicação por magnésio, tudo bem? Não tem um tratamento para isso, é mais o evitar, é a prevenção, né? E lógico que a nossa diálise ela consegue remover esse excesso de magnésio tranquilamente, em última instância, né, em último caso. Mas é raro, é muito raro, porque quando você está fazendo reposição de magnésio, você já vai fazer a monitorização, né, dos níveis séricos. Então é difícil, né, você ver uma iatrogenia com essa natureza. Mas, como tudo é possível nesse mundo, só vale aqui a gente destacar, tudo bem? Belezinha em relação a magnésio? Vamos então para o fósforo inorgânico. Então,
O fósforo também, lembrar que ele é importantíssimo para o metabolismo energético, né, para as fontes de ATP, é um regulador do transporte de oxigênio, então participa da formação da 2,3-DPG, participa da resistência da estrutura óssea, da hidroxiapatita, é um tampão plasmático e urinário, né, então para eliminação de H+, tá, através, né, do H2PO4, do HPO4 2-, ou o fosfato 3-. Participa aqui da integridade das membranas através, né, dos fosfolipídios. Então, o fósforo, ele também acaba sendo meio negligenciado no dia a dia, mas é importantíssimo a gente lembrar das funções dele no organismo. E tá meio embaçado aqui a tela, né, mas lembrar que o fósforo também, né, ele tem uma concentração aqui, ó, 85% do fósforo fica no osso, nos ossos, no esqueleto. 14%, né, vai ficar aqui no intracelular, tá? Principalmente aqui através dos fosfatos, né? E no extracelular, menos de 1%. Muito pouquinho. Então, predominantemente no osso, tá? O valor de referência do fósforo é muito variável, não varia de acordo com a idade. Então, a gente tem essa tabelinha aqui, por exemplo, do CADOC, né? Mostrando, de acordo com a idade do indivíduo, quais seriam os valores do fósforo sérico esperado, né, normal, né, para a faixa etária do adulto, né, do adolescente e do adulto, a gente tem aqui, varia na literatura, mas algo em torno aqui entre 2,3 a 4,5, tá? Nos pacientes que são renais crônicos, estágio 5, né, pré-dialítico e dialítico, né, o CADOC, ele já traz, ele permite, né, um valor de referência até 5,5 de fósforo, tá? E só lembrando que o equilíbrio do fósforo, ele também, assim como tudo, né, ele vai ter aqui a sua fonte dietética, parte dessa oferta de fósforo vai se perder através das fezes, mas a maior parte vai ser absorvido e cair aqui na circulação, tá, no extracelular. Essa quantidade, né, que vai para o extracelular de fósforo vai, em grande parte, aqui para a formação óssea, né, e muito vai ser filtrado pelo rim. No entanto, essa filtração, lembrar que a gente vai ter a reabsorção. Então, a nossa perda urinária de fósforo, ela não é tão importante. Ela é um pouquinho maior, né, em comparação com o magnésio, por exemplo, mas, né, a grande parte desse fósforo vai ser reabsorvido. Tá? No intestino, lá no enterócito, nós temos aqui receptores de fósforo com sódio, né, que vão ser ativados sob a ação do calcitriol. Então, lembra que a gente sempre fala, calcitriol estimula a reabsorção intestinal de fósforo? Aqui, o calcitriol ativa, né, essa via, né, esse transporte, esse importe para a internalização do fósforo. E 60% do fósforo vai passar aqui por essas, paracelular, né, por essa via entre as células aqui do enterócito. E quando a gente fala de rim, né, a gente vai ter uma participação do túbulo proximal, olha, em reabsorver 85% desse fósforo que foi filtrado, 10% aqui na porção da alça de Henle, 3%, vamos por 5% aqui nas porções mais distais. E como que é feito isso no rim? Então aqui, quando a gente pensa no proximal, a gente tem os receptores, né, os simportes aqui que trocam com o fósforo, com o fosfato. E a gente tem basicamente esses três aqui, ó. O sódio-fósforo, tá? Nós temos dois tipos de sódio-fósforo, sódio-fosfato, e tem o PIT2, tá? Que também é um trocador aqui relacionado ao sódio, né? Que vai fazer com que a gente reabsorva isso lá no proximal. E lembrar que eu sofro ação aqui dos hormônios fosfatúricos, né? Então aqui a ativação ou o bloqueio desse funcionamento desses transportadores vai levar em consideração o PTH, que é o paratormônio, e o FGF23, tá? Como reguladores desse metabolismo, tá? Dessa reabsorção, né? Ou da perda. Então, a hipofosfatemia vai ser por 3 mecanismos possíveis. Ou eu tenho uma baixa entrada, paciente desnutrido, alcoolista, uma síndrome desabsortiva, como por exemplo um pós-bariátrica, novamente, ou uma doença inflamatória intestinal avançada, grave, pacientes com diarreia crônica, pacientes com uso de antiácidos ou quelantes de forma crônica, deficiência da vitamina D, porque aí eu vou ter menor
a reabsorção intestinal desse fósforo. Eu posso ter a hipofosfatemia por distribuição, e principalmente aqui, né, cabe um destaque para a fome óssea. A gente vê muito fome óssea, né, no período de pós-paratireoidectomia. Então, lembrar disso, né, o fósforo tende a despencar. Lembrar também na realimentação, na síndrome da realimentação, o fósforo tende a cair. Lembrar do efeito, né, combinado da insulina. Então, quando eu tenho muita insulina circulante, um boom de insulina, eu tendo a internalizar esse fósforo um pouco mais e cai na circulação. Ou eu posso ter maior perda, né? Ou seja, essa perda através da urina. E como que essa perda acontece? Pelos hormônios fosfatúricos, excesso de PTH ou excesso do FGF23. Ou ainda alterações tubulares, né? Ou seja, uma tubulopatia que faça eu perder fósforo. E pacientes que estejam em diálise, o papel da diálise nessa remoção do fósforo. Tá? E qual é o risco da hipofosfatemia aguda? A gente lembra muito da hipofosfatemia aguda em cenário de terapia intensiva, né? A gente sempre fala do paciente lá em ventilação mecânica, com fósforo baixo, difícil desmame, que a gente precisa fazer essa reposição. Mas lembrar que o fósforo, né, ele pode, quando baixo, trazer alterações do sistema nervoso central, ele pode ser, né, aqui uma das causas de convulsão, de encefalopatia, de parestesias, né? Disfunção dos eritrócitos, então estímulo de hemólise, hipóxia tecidual, disfunção do funcionamento de leucócitos, disfunção plaquetária, disfunção de músculo esquelético, com fraqueza, falência respiratória, até mesmo rabdomiólise, disfunção do músculo cardíaco, então miocardiopatia, insuficiência cardíaca congestiva. E num cenário crônico, né, de hipofosfatemia persistente crônica, doença óssea, pensando principalmente na osteomalácia e raquitismo. Quem que regula? Nós falamos, né? Então, o FGF23, né, junto com o seu correceptor cloto, tá? Ele vai ajudar nesse processo, né, de eliminação de fósforo, né, de fosfato através do rim. Como que isso acontece, né? Lembrar que o FGF23 ele é produzido pelo osteócito e o principal estímulo, né, é o aumento de fósforo, tá? Aumentou o fósforo, eu tenho estímulo para essa liberação do FGF23 e esse funcionamento aumenta a minha eliminação. Eu tenho ação renal, principalmente, né, transformando a 25-AH na 1,25, que é o calcitriol, e o calcitriol servindo aqui como um contraponto para esse processo todo, né? E o calcitriol, a principal função dele vai ser a reabsorção intestinal desse fósforo, tá? E o PTH, né, que é produzido pelas paratireoides, também o principal estímulo, né, para a produção do PTH é um aumento do fósforo ou uma redução de cálcio, tá? E esses três elementos aqui, né, eles trabalham de forma combinada. E para a gente poder avaliar, né, se essa hipofosfatemia se trata de redistribuição, se trata de perda de baixa ingesta, por exemplo, ou de perda renal aumentada, de novo, a gente pode utilizar o recurso da fração de excreção de fosfato, tá? E a fórmula é exatamente a mesma, né? Deixa eu só permitir alguém aqui. É exatamente a mesma a fórmula da fração de excreção de fosfato. Eu tenho um fósforo urinário dividido pelo fósforo plasmático e posso aqui fazer a divisão de frações, né? Creatinina urinária pela creatinina plasmática. Se eu quiser, eu posso passar essa fração de baixo para cima multiplicando, ou seja, invertendo a ordem dela, dos fatores, e multiplicando. Então, fica fósforo urinário vezes a creatinina plasmática, dividido pela creatinina urinária vezes o fósforo plasmático. Tudo bem? Vezes 100. Isso me dá a fração de excreção de fósforo. E quando a gente fala em termos de fósforo, a gente usa muito também essa aqui, que é a taxa de reabsorção de fósforo, que é 1 menos a fração de excreção. Ou seja, se eu tenho uma fração de excreção de 5%, a minha reabsorção é de 95%. Tudo bem? E aí, como é que a gente vai, então, acessar os distúrbios do fósforo? Então, história, exame físico, vou detectar um fósforo baixo, e a maneira de eu detectar se isso é renal ou extra-renal é calculando a fração de excreção. Fração de excreção é o mesmo raciocínio. Então, vejam só, eu estou diante de uma hipofosfatemia. O que eu esperaria do meu néfron, dos meus túbulos?
que eu retesse, né, que eu reabsorvesse esse fósforo. Então, em vigência da hipofosfatemia, se eu faço o cálculo da minha fração de excreção e ela vem baixinha, e o valor que a gente considera de corte é de 5%, ou, né, consequentemente, a minha reabsorção de fósforo, né, minha taxa de reabsorção de fósforo vai ser maior que 95%, isso significa que o meu túbulo está fazendo o papel dele. Então, essa hipofosfatemia é por um problema de distribuição interna ou redução da absorção. Tudo bem? Agora, se eu faço a minha fração de excreção e ela vem maior que 5%, tá? Significa que eu estou perdendo fósforo pelo rim, pela urina. E aí, a gente vai dividir isso de acordo com o PTH. O meu PTH é alto ou é normal? Porque se o meu PTH for alto, eu tenho um hiperparatireoidismo. E aqui, né, fósforo baixo no sangue, perdendo muito na urina, principalmente se eu estiver diante de cálcio alto, cálcio elevado, né, e função renal aqui normal, eu estou diante de um hiperparatireoidismo primário. Tá? É uma das causas de hipofosfatemia com PTH alto. Agora, se eu tenho um PTH normal, teoricamente, a gente deveria dosar o FGF23. Por quê? Porque se o FGF23 estiver normal ou alto, né, e lembrando que isso não é o esperado. Por que não é o esperado? Porque quando eu estou com fósforo baixo, eu deveria diminuir a minha produção do FGF23. Lembrando que o FGF23 ele é fosfatúrico. Então, o principal estímulo para a produção e liberação na circulação é o fósforo alto, tá? E é o contrário aqui, o fósforo está baixo. Então, dosei o FGF23 e veio normal ou alto, ou seja, veio anormalmente aumentado, eu pensaria nas doenças, né, relacionadas aqui a raquitismo ligado ao X, por exemplo, seja ele dominante, autossômico dominante, autossômico recessivo, né? Então pode ser ligado ao X, autossômico dominante ou autossômico recessivo, tá? Ou eu posso ter uma osteomalácia oncogênica, tá? Ou até alguma medicação que induza essa alteração. Isso não é o mais comum. O mais comum, nesse cenário de hipofosfatemia com PTH normal, seria se o FGF23 estivesse baixo, que na maior parte das vezes a gente não vai conseguir dosar. Mas aí eu vou estar diante de uma dessas aqui, dessas alterações, que seria um problema no túbulo. Ou um raquitismo hipofosfatêmico hereditário, então que a história familiar vai ser importante, todos os outros comemorativos ósseos, né? História da deformidades ósseas, fraturas patológicas e tudo mais. Ou o que a gente mais vê no nosso cenário, né, de nefrologia é a associação desse fósforo baixo com perda de glicose na urina, perda de aminoácidos na urina, perda de bicarbonato na urina, ou seja, uma acidose metabólica hiperclorêmica, e aí a gente estaria diante de uma tubulopatia proximal, uma ATR tipo 2, síndrome de Fanconi. E essa síndrome de Fanconi podendo ser genética, né, congênita, ou adquirida, tá? E principalmente adquirida causada por drogas. Lembrar principalmente, né, do tenofovir, que é um antirretroviral, lembrar da ifosfamida, que é um quimioterápico. Tudo bem? E das platinas, né, cisplatina, por exemplo. Tudo bem? Então, de novo, a fração de excreção que me ajuda a diferenciar se a perda é renal ou é extra-renal. E como é que a gente vai fazer a nossa reposição de fósforo? Depende, de novo, da gravidade dessa hipofosfatemia, tá? E aí a gente vai dividir uma hipofosfatemia grave quando o fósforo for menor que 1, moderado de 1 a 2,4 e leve aí de 2,5 até 3,5, tá? E a gente vai fazer essa reposição com o fósforo endovenoso, principalmente, quanto mais grave for a necessidade do meu paciente. Essa reposição, ela é calculada em milimol de fósforo para cada quilo de peso do paciente. Como que a gente faz isso na prática? Então aqui, uma regrinha prática para a gente, né? Se eu vou fazer isso de forma intravenosa, né, a gente tem esses dois componentes. A gente tem o fosfato de potássio, que é o que nós temos, por exemplo, no nosso HC, onde cada 1 ml do fosfato de potássio tem 1 milimol de fósforo e 2 mEq em cada ml de potássio. Tudo bem?
E a gente pode ter o glicerofosfato de sódio. Nós não temos aqui no HC, mas quando ele existe, quando ele é disponível, ele tem fósforo, na mesma proporção, 1 milimol por ml, e tem sódio no lugar, 2 mEq para cada litro. Tá? Como é que a gente faz essa administração? Dilui no soro fisiológico e calcula uma velocidade máxima de 0,2 milimol por quilo-hora. Tá? E que dose que nós vamos dar para o paciente? Nós vamos calcular de acordo com o peso dele, tá, em milimol por quilo, e de acordo com o nível sérico desse fósforo. Aqui na frente já é uma regrinha prática para a gente ver, mas como que seria isso no dia a dia? Então, por exemplo, vamos supor que eu esteja diante aqui de um paciente com um fósforo bem baixinho, 1,5, por exemplo, de fósforo sérico em miligrama decilitro. Então, a dose que eu deveria calcular para ele seria de 0,4 milimol por quilo. Então, se eu pego um paciente de 50 quilos, 0,4 vezes 50 quilos, eu teria que dar para ele 20 milimoles de fósforo. Como cada ml do fosfato de potássio tem 1 milimol, eu teria que dar 20 ml. E esses 20 ml corresponderiam a 2 ampolas. Tudo bem? E assim, proporcionalmente. Quer dizer, quanto mais grave, maior a dose que eu vou dar do fosfato de potássio. Quanto mais pesado o paciente, mais fósforo eu vou ter que dar para ele. Sempre respeitando essa concentração, essa velocidade máxima de infusão. Tudo bem? Então, essa seria a maneira da gente fazer a reposição endovenosa do fósforo. Só um cuidado, lembrar que se eu estiver usando fosfato de potássio, eu devo calcular quanto eu vou dar de potássio para esse paciente e se ele pode receber esse potássio. Tá? Quando a gente vai fazer reposição de fosfato de potássio em pacientes nossos de hemodiálise, por exemplo, a gente sempre liga essa reposição em bomba durante a diálise, e por eu já estar dando 2 mEq, né, litro de concentração de potássio, a gente usa o banho 1 mEq litro de potássio na diálise, porque aí eu dou um banho 1 mais o que eu estou dando pelo fosfato de potássio, para evitar um dos principais efeitos colaterais da reposição, que é a hipercalemia. Tudo bem? E quando eu estou diante de uma ATR, né, a ATR proximal, que é o Fanconi, na maior parte das vezes, esse paciente ele vai ser deshospitalizado e ele vai precisar manter a reposição de fósforo. Então, a fórmula mais utilizada é essa solução de Joly, tá, que é uma solução manipulada, que é exatamente nessa concentração, que combina ácido fosfórico, fosfato de básico de sódio com água purificada. E essa concentração, é clássica essa solução, a gente está dando 31 miligramas de fósforo para cada ml da solução. E a reposição fica de 10 a 15 ml 3 vezes ao dia, que corresponde aqui a em torno de 1.000 miligramas. Tá? Recentemente, nós atendemos uma paciente no ambulatório de Ira. Eu não lembro agora se foi a Bruna que atendeu, acho que foi a Bruna, que era uma paciente que fez um Fanconi-like, né, uma tubulopatia proximal, uma TR tipo 2, induzida por tenofovir, uma paciente HIV positiva. Chegou com uma tetraparesia na sala de emergência, rodou por todas as equipes possíveis, infecto, investigou algum tumor, neuroinfecção, líquor, enfim, descartou tudo que era causa, né, que pudesse justificar essa tetraparesia, até que em algum momento avaliaram que ela tinha uma proteinúria. E aí nos chamaram a equipe da nefrologia para investigação, porque achou uma proteinúria no meio do caminho. E aí quando a gente foi ver, ela tinha um potássio de 1,7, um fósforo super baixinho também, era em torno de 1,3, né? E por isso que ela não conseguia mexer os membros, né? Totalmente acabada, só mexia a cabeça, uma fraqueza absurda. Então foi começado o tratamento, foi tirado o tenofovir, né, que foi encontrado como causa, e até hoje, depois de 5 anos, ela ainda precisa fazer reposição. Então ela usa essa solução de Joly, por exemplo. Tá? E lembrar, né, que a dieta também é importante para a gente poder orientar para esses pacientes. Então a gente vai ver daqui a pouquinho as principais fontes de fósforo, né, que podem ser orientadas para esses pacientes no cenário de reposição. Tá? Tudo bem? E só lembrando, né? Se eu tiver alguma outra doença, ou seja, uma alteração específica, por exemplo, um hiperparatireoidismo,
né? Se eu tenho um hiperpara primário, por exemplo, eu vou ter que ir para paratireoidectomia, tá? Se eu tiver, por exemplo, né, um raquitismo ligado ao X, por exemplo, né, ou se eu tiver a osteomalácia oncogênica, por exemplo, a gente já tem hoje, né, aprovado, foi inclusive aprovado esse ano, principalmente para crianças, né, menores que 12 anos, o burosumab como tratamento. Ele bloqueia a atividade do FGF23. Então já é aprovado pelo Ministério da Saúde como tratamento. Tá? Isso aqui vai ser visto muito, né, em cenários que lidam, né, com esse tipo de doença óssea infantil, principalmente. E só para a gente finalizar, a hiperfosfatemia, então, que é definida por mais do que 4,5 de fósforo, ou se é um renal crônico terminal, maior que 5,5. E também, de novo, se eu estou com hiperfosfatemia, eu estou ou com maior entrada, aumento da ingestão oral, posso estar fazendo lesão celular, então, por exemplo, uma hemólise intensa, lise tumoral, rabdomiólise, posso estar tendo uma intoxicação por vitamina D, por exemplo, né, uma maior absorção intestinal, ou uma menor excreção renal, como, por exemplo, um paciente com doença renal crônica terminal. Lembrar que a hiperfosfatemia traz diversas complicações, então eu posso tanto fazer um produto cálcio e fósforo, e isso induzir meu paciente a uma hipocalcemia. Esse produto cálcio e fósforo pode se depositar e fazer uma nefropatia aguda por fosfato, e a calcificação extraesquelética, né, que é uma das maiores preocupações do distúrbio mineral ósseo da doença renal crônica, que eu faço essa calcificação vascular, posso fazer calcificação de partes moles, de pele, a calcifilaxia, tá, que é extremamente grave. E como é que eu trato a hiperfosfatemia? Bom, então, primeira coisa, se a causa da hiperfosfatemia é pela entrada, né, uma grande ingestão, eu vou ter que diminuir a oferta, né, de fósforo na dieta, vou ter que usar quelante de fósforo, tá? E tentar aí fazer orientações para o nosso paciente. Se essa hiperfosfatemia ela é decorrente de lesão celular, como rabdomiólise, lise tumoral, eu vou ter que hidratar esse meu paciente, eu vou ter que fazer as medidas aqui de IRA, né, das alterações agudas que esse paciente está apresentando. Então, se eu tenho hipercalemia associada, vou fazer polarizada. Se o paciente está progredindo com essa IRA, tem indicação, seja por urgência dialítica ou por gap demanda capacidade, indicação do suporte renal agudo. E se for por redistribuição, que pode acontecer a hiperfosfatemia na cetoacidose diabética, né, eu posso fazer a hidratação vigorosa e fazer a correção da glicemia, da insulina e monitorizar esse fósforo de perto depois que eu corrijo a acidose. Na doença renal crônica, lembrar do papel, né, do fósforo, o fósforo sendo a consequência, né, do desarranjo que vai acontecer, ou seja, eu vou ter cada vez uma massa, né, renal menor, cada vez eu vou ter menos cloto, que é cofator, né, do FGF23, e cada vez eu vou ter um fósforo sérico mais alto. Isso vai me estimular a produção maior do FGF23. Esse FGF23 vai aumentando, eu vou aumentando a minha fosfatúria, até o momento que isso não dá mais conta e acaba sendo um estímulo para a produção de PTH, liberação do paratormônio, que vai continuar fazendo esse processo de fosfatúria, mas vai começar a tirar cálcio do osso. E lembrar que, à medida também que avança a minha doença renal crônica, eu vou diminuindo cada vez mais, né, a fabricação, a formação de calcitriol, que é 1,25OH. Com isso, eu vou diminuir, vou fazer menos, né, o calcitriol, e, consequentemente, isso vai também ser um estímulo para a tireoide e vira uma bola de neve, né? Um círculo vicioso de amplificação dessas cascatas, que é o chamado distúrbio mineral ósseo da doença renal crônica. E aí, como base, né, do tratamento do distúrbio mineral ósseo, eu vou usar os quelantes de fósforo, eu posso utilizar, né, o Sevelamer, ou Sevelamer, como alguns chamam, posso usar o carbonato de cálcio, dentre outros. Eu posso utilizar a reposição exógena de calcitriol para esses pacientes com distúrbio mineral e ósseo. Eu posso usar um calcimimético, né, que seria o Cinacalcet, mas eu tenho que focar muito também na questão da dieta, da oferta, né, de fósforo nutricional. Lembrando que os alimentos que mais contêm fósforo inorgânico, né, não ligado à proteína, são os refrigerantes, principalmente refrigerante de cola, cerveja, chocolate, né,
queijo prato, sardinha, amendoim, feijão cozido, ou seja, tudo que é gostoso, né? Mas tem bastante fósforo. Então é importante a gente ter essa orientação para os nossos pacientes. E aqui, né, o mecanismo de ação dos nossos quelantes. Então, todos os quelantes que a gente tem, alguns nós não temos no Brasil, né? E outros estão ainda em estudo, todos eles tentam fazer com que eu diminua, né, a chegada desse fósforo lá na porção para ele ser reabsorvido pelo intestino. Tá? Ele quela esse fósforo e elimina através das fezes. A nicotinamida, ela não é classicamente, né, um quelante, ela seria um tratamento adjuvante, ela parece inibir esse trocador, né, esse syn-porter sódio-fósforo, tá? Mas tem muito efeito colateral, então ele é pouco utilizado na prática. E está hoje em estudo o tenapanor, que seria aqui o futuro, né, do tratamento da hiperfosfatemia, porque ele faria, né, uma redução da absorção paracelular intestinal do fósforo. Lembrando que isso corresponde a 60% do fósforo que é reabsorvido no intestino. Então seria uma droga aqui fantástica, a princípio, tem tudo para ser, do ponto de vista de correção da hiperfosfatemia. Belezinha? Então acho que era isso que eu queria conversar com vocês. Dúvidas, pessoal?